Olá, boa noite, tudo bem? Então hoje nós começamos o estudo dos gases, tá? Que é na verdade o material que eu preparei de, digamos assim, de introdução ao próximo tema, que são as leis da termodinâmica, tá? Então a gente vai ver que na aplicação, né, na aplicação prática, né, dos princípios da termodinâmica, os gases eles acabam sendo os fluidos mais utilizados, né, mais aplicados. Então isso vai desde a máquina a vapor, né, até os motores dos carros e assim por diante. Então aqui nesse nosso capítulo, digamos assim, a gente vai estudar aí as propriedades dos gases, tá? As propriedades, como que nós poderemos escrever aí o estado de um gás e principalmente as transformações que este gás pode sofrer, tá? Então, quando a gente fala de gás, né, é importante que a gente entenda que aqui na Terra, quando nós tratamos de gás, nós tratamos principalmente dos gases que estão aí na atmosfera. Então aqui você tem essa camada gasosa que envolve o planeta, né, que é a atmosfera, que ela é composta basicamente de nitrogênio e oxigênio. Você tem essa porcentagem, 78% a 21%. E aqui nessa tabela você tem vários outros componentes que formam também a atmosfera, mas em uma escala muito menor, né? Aí na base de 1 a 2%, tá? Então a atmosfera tem várias importâncias, né? Ela tem, por exemplo, a importância de manter os oceanos e os lagos em estado líquido, né? A pressão atmosférica exercida sobre a água mantém ela líquida, né? Outra importância, além de manter a água líquida para a manutenção da vida, você tem a importância aí no chamado efeito estufa, que a gente já discutiu algumas aulas atrás, né? No caso, seria no caso a contenção de energia térmica, né? Mesmo durante a noite, ou seja, a Terra ela não se resfria, não cai para uma temperatura média abaixo de zero, mesmo durante a noite, né? Por causa do efeito estufa, tá? Então aqui a gente vai ver que os vários gases que estão presentes na atmosfera, eles vão poder ser modelados por um modelo que é o chamado gás ideal ou gás perfeito, tá? Bom, aqui nós estamos vendo aqui a questão das aplicações, né, que vai ser muito comentada, principalmente nos próximos capítulos, né, que a gente vai trabalhar aí com as leis da termodinâmica. Mas aqui é a utilização, né, dos gases como fluidos operantes em máquinas térmicas. Então você tem aqui o caso da máquina a vapor, né, que foi uma das primeiras utilizações dos gases e vapores para a realização de trabalho, né? Você tem então aqui a combustão externa, aqui você tem o motor de combustão interna, que é o motor dos carros, né? O motor dos veículos que nós utilizamos no dia a dia. Você tem também as usinas termoelétricas, que transformam, na verdade, a energia térmica, né, por uma transformação em energia mecânica, né, na movimentação de uma turbina. Você tem a geração de energia elétrica. Né? A energia elétrica ela tem essa fonte aí de termoelétricas na maior parte do mundo, né? Tanto na forma da queima de combustíveis fósseis, no caso carvão, petróleo, né, óleo diesel e assim por diante, como também nas usinas nucleares, né, que não deixa de ser uma usina termoelétrica também, só que a fonte de energia é um elemento radioativo, tá? E aqui você tem a circulação também de gases, no caso do refrigerador, né? Então o processo de você retirar calor dos alimentos que estão aqui dentro e jogar para a parte de fora é feito, né, através de gases que vão circulando por todo um sistema que existe na geladeira. Tá? Então essas são algumas aplicações que a gente vai trabalhar com mais detalhes mais à frente, mas aqui é só para vocês terem uma ideia, né, de qual a importância de nós tratarmos dos gases já agora. Tá? Bom, então vamos agora à questão do modelo. Né? O modelo macroscópico que a gente vai utilizar é o modelo do gás perfeito. Tá? Então, em condições de baixas pressões e altas temperaturas, né, os vários gases reais, os diversos gases reais, eles se comportam de maneira semelhante. Então, o modelo escolhido para representar todos esses gases é o gás perfeito, que vocês também podem encontrar por aí, como gás ideal. Tá? Então, o gás perfeito ele se enquadra nas chamadas leis de Boyle, né, de Charles e de Gay-Lussac. Né? Charles, na verdade aqui é Charles, que é francês. Né? Então Charles e Gay-Lussac são dois franceses que trabalharam, né,
analisaram aí as transformações sofridas por gases. Então nós temos aqui 3 leis, tá, sobre o comportamento dos gases. Então, sobre o comportamento macroscópico, isso aqui é importante, né, o comportamento macroscópico do gás perfeito. Então aqui a gente vai ver depois, né, que essas leis elas vão, na verdade, descrever o que acontece com os gases nas chamadas transformações, que são, na verdade, modificações das variáveis de estado de um gás. Quais são as variáveis de estado? A temperatura, né, a gente vai ver depois, então vamos relembrar, né, o significado da temperatura, o volume, né, o gás ele ocupa um certo volume, e a pressão exercida por ele, tá? Bom, aqui eu vou falar brevemente do modelo microscópico sem entrar em muitos detalhes, tá? Mas a gente vai acabar utilizando na própria modelagem macroscópica alguns conceitos aqui do modelo microscópico. Então é importante que você já conheça, tá? Então, microscopicamente, o tratamento é feito tratamento de um gás, né, é feito pela teoria cinética dos gases. A teoria cinética dos gases, ela trata, na verdade, um gás como um conjunto, né, de um grande número de moléculas, tá? Então, na verdade, o gás ele é discretizado, né, em moléculas, e essas moléculas elas têm uma descrição aí bem específica, né? Elas são tratadas como pontos materiais, ou seja, pontos materiais não possuem dimensões. Eu não sei se vocês lembram do ano passado, né? Lá no comecinho da física, quando a gente trabalha lá com os corpos em movimento, você tem os pontos materiais, né, que representam o movimento de corpos reais, tá? Então o ponto material ele não tem dimensões, ou seja, ele só realiza translação, tá? Então esses pontos materiais se movem de maneira caótica em todas as direções, realizam um movimento retilíneo uniforme, ou seja, trajetórias retilíneas com velocidade constante. Nesse caso, por serem velocidades constantes, a gente Bem, continuando aqui, então eu estava comentando, né, que as moléculas, né, elas são pontos materiais que realizam um movimento retilíneo uniforme, ou seja, nós desprezamos. Então eu estava comentando que as moléculas, né, elas realizam um movimento retilíneo uniforme, ou seja, a gente despreza as forças intermoleculares, ou seja, não há interação entre as moléculas, e desprezamos a força gravitacional, né? E se não há interação entre as moléculas, eu queria comentar que há uma interação momentânea durante as colisões, né? Vocês estão vendo aqui nessa animação, você tem aqui um conjunto de algumas moléculas, né, que formariam esse modelo aqui de um gás. Você nota que há aí eventuais colisões, tá? Então, a gente vai ver depois que essas colisões são elásticas, como se fossem bolas de bilhar que colidem entre si sem perda de energia, tá? Bom, continuando agora, vamos falar um pouco sobre as variáveis de estado. As variáveis de estado, elas descreverão, né, o estado de um gás, né? Só que uma coisa que é importante comentar é o seguinte, quando nós temos um gás, né, fechado, né, num ambiente que ele não vai perder nem ganhar moléculas, né, nós temos aí as 3 variáveis de estado, que são temperatura, pressão e volume. Sempre que há alteração de uma dessas variáveis, há necessariamente a alteração de outra. Tá? Para que apenas uma variável seja alterada, é necessário que esse gás ele troque partículas com o ambiente. Então a gente sempre tem que diferenciar aqui o que é sistema, né, que é uma região fechada do espaço, tá? Composta ali de um número n de partículas, e você tem um ambiente. Então aqui a gente vai trabalhar, né, nesse capítulo com um sistema fechado, ou seja, com um conjunto fixo de partículas. Tá? Então, antes de mais nada, antes de falar das variáveis de estado especificamente, eu queria falar sobre a descrição dessa quantidade de partículas. Né? Então a gente trabalha com quantidades muito grandes, tá? O número n aqui de partículas é da ordem de 10 a 20 partículas, olha só, para cada centímetro cúbico de gás. Então imagina que você tem lá um cubinho, né, de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, um cubo, né, de lado 1 centímetro. Esse cubo contém, olha só, esse número aqui na verdade são 100 bilhões de partículas. Né? Em 1 centímetro cúbico existem 100 bilhões de átomos ou moléculas. Então é uma quantidade muito grande, tá?
Então, para a gente evitar falar dessa quantidade imensurável de partículas, a gente trata aqui, né, de uma outra unidade de medida para a matéria, que é o número de mols. Tá? Então a gente vai tratar, em vez de falar de número de partículas, a gente vai falar de número de mols. Não sei se vocês chegaram a ver lá na química, mas o número de mols... primeiro, o número de mols é uma maneira de você descrever a quantidade de matéria. Mas um mol, né, tem uma definição bem específica aqui. Um mol de uma dada substância é um conjunto, olha só, de 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Né? Esse número específico é chamado número de Avogadro. Tá? Então ele descreve o número de partículas que compõem um mol de uma dada substância, de uma dada substância ali, material. Tá? Então pode ser um mol de átomos de carbono, pode ser um mol de moléculas de dióxido de carbono, pode ser um mol de elétrons. Tá? Então esse é o número de Avogadro, que na verdade a definição dele vem do número de átomos que existem, número de átomos de carbono 12, perdão. Número de átomos de carbono 12, o isótopo carbono 12, que existem em 12 gramas de carbono. Tá? Então, a cada 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, você tem um mol daquela substância. Tá? Então, a cada vez que você reúne esse conjunto, você tem um mol. Então, o número de mols em um gás vai ser dado pelo número total de moléculas, né, de partículas que formam aquele gás, dividido pelo número de Avogadro. Tá? Então, essa é uma... calculamos o número de mols. Né? Ou uma outra maneira é você dividir a massa do gás pela massa molar. Tá? Então você sabe que em uma dada substância, né, ele tem ali uma massa molar específica. Então você divide a massa do gás pela massa molar e você tem o número de mols. Pessoal, só um minutinho. Bom, então eu estava comentando sobre o número de mols, né, que é a razão também entre a massa de um gás, tá, e a massa molar. Uma maneira de você determinar a massa molar é você pegar lá a substância, pode ser o átomo, pode ser a molécula, né, e contar para este átomo ou para esta molécula o número de prótons, número total de prótons e o número total de nêutrons. Tá? Por exemplo, se eu pegar lá o carbono 12, né, claro, o carbono 12 não entra como um gás, mas aí é uma maneira de, só para exemplificar o cálculo da massa molar. Tá? O carbono 12, né, ele tem o número de prótons que é 6, que é fixo do carbono, que caracteriza o carbono, né, é o número atômico dele, mais 6 nêutrons, né, que somando aí dá 12, né, ou seja, são 12 partículas no núcleo. Tá? Então você vai ter 12 vezes 1 grama por mol, ou seja, a massa molar do carbono 12 é 12 gramas por mol. Outro exemplo, o gás oxigênio. Tá? Então a maior parte dos isótopos de oxigênio tem 8 prótons e 8 nêutrons, ou seja, 16, né? A massa molar 16. Então você vai pegar ali 16 vezes grama por mol, você vai ter 16 gramas por mol. Geralmente a massa atômica, né, ela é fornecida numa tabela periódica, que é dada ali por uma média, né, do total dos isótopos. Você vai ter ali um número que é um número quebrado. Por exemplo, o do oxigênio vai dar 8, alguma coisa, tá? Então é um número quebrado. Então geralmente no exercício vai ser fornecido ali o valor da massa atômica, que na verdade você pega aí a massa atômica e você vai multiplicar por 2, né, no caso do oxigênio, tá? Do oxigênio você vai ter, na verdade, dois átomos de oxigênio na molécula, então fica 32, né, 32 gramas por mol. Então em cada exercício vai ser fornecido esse valor, tá? Bom, continuando, agora vamos falar especificamente das variáveis de estado, tá? Então nós temos aqui a temperatura. A temperatura, né, como vocês sabem, né, a definição primeira que vocês viram esse ano é um grau, né, da agitação das partículas que formam o sistema. No caso de um gás, a temperatura exatamente está relacionada com a energia cinética de translação das partículas. Né? Como eu tinha comentado, nós temos lá pontos materiais que se movem de maneira caótica e a única energia que é associada a eles é a energia cinética de translação. É o mv² sobre 2. Né?
a velha fórmula da energia cinética que vocês já estão acostumados, tá? Então é assim que nós escrevemos a energia das partículas, tá? Então a energia cinética, né? Então nós temos aqui a temperatura, né? Ela vai ser dada na escala Kelvin, né? A escala absoluta. Inclusive essa temperatura ela é chamada de temperatura termodinâmica porque ela é aplicada em sistemas termodinâmicos, tá? E é chamada também de escala absoluta, tá? Então nós vamos utilizar a velha escala Kelvin, né? Então aqui eu tenho uma relação de transformação. O volume, né? Como vocês sabem, o volume de um gás é dado pelo volume do recipiente. Então a gente vai trabalhar muito com o volume de um gás, né? Como que o volume varia em relação à temperatura, em relação a depois a gente vai ver a pressão, tá? As unidades de volume, olha só, você tem a unidade oficial do SI, do Sistema Internacional, que é o metro cúbico, tá? M ao cubo, e você tem o litro, tá? O litro é uma unidade mais usual, tá? Como é que a gente define um litro? Então, primeira coisa, um litro ele é um cubo de lados 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros, né? Ou de lado 1 decímetro, 1 decímetro, 1 decímetro. O litro é 1 decímetro cúbico, sendo que cada decímetro são 10 centímetros, tá? Um decímetro é 10 a menos 1 metro, tá? Então, se você vai levar ao cubo isso aqui, vai ficar 10 a menos 3 metros cúbicos, ou seja, 1 litro é 1 milésimo de metro cúbico. O que invertendo essa relação, né, como eu faço aqui embaixo, você vai inverter, você vai chegar na conclusão que 1 metro cúbico é igual a 10 a terceira litros, ou seja, 1000 litros. Tá? Então essas são as relações de conversão para o volume. Tá? E nós temos aqui a pressão. Tá? Então a pressão, a definição da pressão é a razão entre uma força aplicada em uma superfície e a área em que essa força é aplicada, ou seja, a área da superfície, tá? Então a pressão, na verdade, ela é uma distribuição da força em uma certa superfície. Quanto maior a área da superfície, para uma mesma força, menor será a pressão. Ou seja, quanto mais você distribui uma força em uma área, menor é a pressão aplicada em cada ponto, tá? Um exemplo, eu sempre uso esse exemplo para explicar a pressão, é a cama de pregos. Tá? Não sei se vocês já viram uma cama de pregos. Então a cama de pregos ela é uma tábua, né? Uma tábua de madeira com vários pregos, uma infinidade de pregos ali. E é muito comum vocês encontrarem demonstrações aí de física, né? Em escolas mesmo. Então pede-se que o aluno pegue e deite na cama de pregos ou sente em uma tabuinha assim com pregos, como se fosse uma cadeira mesmo. E ele percebe que não sente nada, né? Diferentemente de você deitar numa cama que tenha um único prego, tá? Então qual que é o motivo disso? O motivo é que o peso na cama de pregos ele é distribuído em cada um dos pontos de contato, ou seja, em cada um dos pregos, o que faz com que a pressão aplicada em cada prego acabe sendo pequena. No caso de um único prego, todo o teu peso, né, dependendo da maneira que você vai deitar e tal, mas a maior parte do teu peso vai ser aplicado em um único ponto. Por isso que tem um perigo, né, do prego gerar alguma lesão. Bom, as unidades de pressão, tá? Nós temos aqui o Pascal, que é a unidade oficial do SI. Na verdade, 1 Pascal é a razão entre 1 Newton de força aplicado em 1 metro quadrado de área. Então, sempre que 1 Newton é aplicado em 1 metro quadrado, nós temos a pressão de 1 Pascal. Então, é comum vocês encontrarem nos exercícios Newton por metro quadrado. Tá? É muito comum vocês encontrarem dessa maneira. Tá? Mas saibam que isso aqui é 1 Pascal. Nós temos também a atmosfera técnica métrica, né, o ATM, tá? Então, ATM, na verdade, 1 ATM é a pressão atmosférica, né, a nível do mar, tá? Mas na verdade ele é definido como 1 kg-força, que é uma unidade de força, que na verdade é associada ao peso de 1 kg sobre uma área de 1 cm². Tá? Isso aqui vai dar aproximadamente 10 a quinta Pascal. E você tem a atmosfera normal, AT, tá? 1 AT, uma atmosfera normal, é 760 milímetros de mercúrio. Essa aqui é a definição, tá? Que também é aproximadamente 10 a quinta Pascal. Como tem essa proximidade, geralmente nós igualamos uma atmosfera métrica, né, ou atmosfera técnica métrica, a 760 milímetros de mercúrio, que são as unidades aí mais usuais para a pressão, mas nós encontramos também o Pascal, tá? Bom, agora vamos entender como que, sabendo da definição de pressão, o que é pressão, tem a ver com uma força aplicada, como que nós podemos associar esta relação com gás, né? A associação é feita no sentido que
o gás, né, ele está contido num certo recipiente, que tem ali as paredes, né, paredes internas. E ele é composto por moléculas que estão em um movimento caótico, e constantemente essas moléculas estão colidindo com as paredes do recipiente. Em cada colisão é aplicada uma força, tá? Então, a partir dessas colisões, da força que é aplicada, da área da superfície, nós podemos definir uma pressão, tá? Então, a pressão, na verdade, ela vem de um resultado das colisões de N partículas, de N moléculas, né? Em uma determinada superfície, ou na área total da superfície interna, né, do recipiente. Então, a frequência dessas colisões, né, ela está associada à pressão. Então, por exemplo, se o gás ele fica muito quente, as partículas ficam muito rápidas, né, a frequência das colisões acaba aumentando e isso faz com que a pressão do gás aumente. Então, aí nós já temos uma relação direta, né, entre temperatura e pressão. Tá? A gente vai ver depois essas relações com mais calma. Tá? Muito bem, pessoal. Então aqui, só para encerrar essa primeira parte para vocês, eu quero falar sobre as transformações, tá? Mas primeiro, só comentar aqui rapidinho, tá? Nós definimos aqui as chamadas condições normais de pressão e temperatura, o CNPT. Tá? A gente vai falar algumas vezes, em algumas ocasiões, em alguns exercícios vão pedir também, né? Considere um gás nas condições normais de pressão e temperatura. Significa o quê? Que a temperatura ela é de 0 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera, né, ou ATM, ou 760 milímetros de mercúrio. Então sempre lembrem, temperatura 0 graus Celsius, pressão 1 atmosfera. Essas são as condições normais de pressão e temperatura. Tá? Então aqui só para comentar, né, quando há pelo menos duas variáveis de estado se alterando, né, nós temos aqui uma transformação gasosa. Tá? Então a gente vai considerar aqui 4 tipos específicos de transformações. Tá? A primeira é a transformação isotérmica, né, que ocorre a temperatura constante. Lembrem-se, né, iso é igual, térmica vem de temperatura. Então a temperatura se mantém igual durante a transformação. Isobárica, aí nesse caso o que se mantém constante é a pressão. Tá? Isovolumétrica, obviamente, né, o volume se mantém constante. Vocês podem encontrar também como isocórica ou isométrica, tá? E a transformação adiabática, que nesse caso ela ocorre sem troca de calor entre o gás e o ambiente externo. Tá? Então essas 4 transformações que a gente vai ver a partir de agora. Então no próximo vídeo eu vou falar para vocês aí da transformação isotérmica, tá bom?